Olá, meu nome é Matheus. Muito bom dia, aqui quem vos fala é o Daniel. Fala aí galera, meu nome é Henrique. Fala pessoal, eu sou o Lucas. E nesse vídeo a gente vai apresentar sobre segurança de rede, mais especificamente sobre o firewall, que provavelmente você tem aí no seu computador, e redes de segurança sem fio, ou seja, redes de segurança do Wi-Fi, que é a rede sem fio mais utilizada nos dias de hoje. Beleza? Então, bora começar. Agora irei falar sobre o firewall. Bom, o firewall ele é um sistema, um dispositivo que visa fazer a segurança da rede, isso através de uma verificação ou análise de dados que estejam dentro das normas ou regras que o mesmo impõe para que não se apresente riscos à conexão de rede como um todo. E assim é decidido se esses dados podem ou não ser executados. Bom, parede de fogo, firewall. A tradução literal do sistema pode-se imaginar que se enquadra em uma espécie de parede de defesa, ou seja, essa parede de fogo se enquadra em um bloqueio. Esse bloqueio seria o quê? Seria, como eu havia dito, de tráfego de dados indesejados, ou seja, dados que são considerados maliciosos pelos padrões e pelas normas que esse sistema impõe. E, bom, a partir do momento em que ele verifica que esses dados não estão com os padrões exigidos, ele bloqueia para que não haja uma possibilidade de trazer algum mal para toda a conexão de rede. E, bom, os dados que estão verificados e que estão possibilitados em que não apresente nenhum risco a toda a conexão de rede, eles são liberados e são considerados como acessos bem-vindos. E, bom, como ele funciona? O firewall ele controla todos os dados trafegados do nosso computador pela internet, passando por uma verificação de normas, como eu havia dito. E, bom, de uma forma mais didática, nós podemos, por exemplo, pensar em uma invasão na nossa casa. Da mesma forma que não queremos que pessoas invadam ou nos roubem, seria necessário trancar portas e janelas. O firewall ele tem a mesma função, pois tranca as portas e janelas do nosso computador, de toda a rede, no caso, de todos os dispositivos conectados. Podemos observar que, do mesmo jeito em que, analogamente, eu havia feito um exemplo, ele é feito um bloqueio para evitar casos indesejados, casos maliciosos, em que não possa verificar algum risco no computador. E, bom, dentre as ações maliciosas em que ele pode impedir, temos uma série delas, como, por exemplo, um malware que utiliza determinada porta para se instalar em um computador sem o usuário saber, ou seja, algum software de ação questionável que pode ser instalado no nosso computador e trazer algum risco, como algum vírus ou um software que pode ser instalado com algum tipo de risco que ele apresente. Bom, e por exemplo, um programa que envia dados sigilosos para a internet, ou seja, a partir do momento que você instala um programa, um aplicativo e ele tem acesso a seus dados pessoais, e a partir disso ele pode espalhar esses dados, pode espalhar seus meios de forma pública, e, bom, isso sem a sua permissão no caso. E a partir disso o firewall pode fazer essa detecção e possibilitar com que isso não seja feito. E lembre também a tentativa de acesso à rede a partir de computadores externos não autorizados, ou seja, a partir do momento em que um computador ou que algum outro dispositivo tente conectar à rede sem a autorização de todo usuário proprietário da rede em si, o firewall pode detectar esse tipo de solicitação indesejada e bloquear esse acesso, bloquear esse tráfego de dados em que estão solicitando de forma em que não se é desejada. Bem, gente, para nós entendermos melhor o funcionamento do firewall,
nós temos que possuir o conhecimento de que ele é dividido em duas formas. Nós temos o Fire-Informed Software e nós temos o Fire-Informed Hardware. O Fire-Informed Software é uma aplicação de segurança dos computadores, enquanto o Fire-Informed Hardware é um dispositivo físico que servirá como suporte de segurança para outros aparelhos. Como vocês puderam observar, os dois possuem a mesma função. Porém, enquanto o Fire-Informed Software fornece segurança para um único aparelho, o Fire-Informed Hardware fornece segurança para múltiplos aparelhos. Agora eu irei explicar mais detalhadamente o que é cada forma de firewall. Iremos começar falando do Fire-Informed Software. Hoje, gente, a maioria dos computadores pessoais já vem com software de firewall instalados, embutidos no seu computador. Porém, o que eles fazem? Eles utilizam um conjunto de regras para fazer o controle do tráfego de informações. Ou seja, eles verificam todas as informações que entram e todas as informações que saem do computador. Vale ressaltar, gente, que essas regras podem ser customizadas. O firewall pode ser customizado. Você pode, podendo assim, aumentar ou diminuir a segurança do seu computador. Isso vai depender de você. Agora eu vou citar um exemplo para que vocês possam entender melhor essa customização do firewall do seu computador. Vamos supor que você entre lá nas configurações, do seu firewall e você customize colocando que a porta 55 fique aberta. Você permite o acesso pela porta 55. Em teoria, gente, você vai estar diminuindo a segurança do seu computador, porque você vai estar aumentando a chance de invasores externos, por exemplo, o hacker, acessar através da porta 55 o seu computador, podendo ter acesso às informações contidas nele, aos dados pessoais, por exemplo, e enfim, e etc. Porém, vamos supor que você faça o contrário. Ao invés de você permitir o acesso pela porta 55, abrindo a porta 55, vamos dizer assim, você bloqueia essa porta. Você fecha essa porta, vamos dizer assim. Você vai estar aumentando a segurança. É bem intuitivo, gente. Abrindo, você vai estar diminuindo a segurança. Fechando, você vai estar aumentando a segurança. Diminuindo, assim, a chance de invasores externos, como o hacker, que eu citei anteriormente, terem acesso às suas informações e aos dados contidos no computador. Como exemplo de Fire-Informed Software, nós temos o Avast, que é o que tem no meu computador, por exemplo. Nós temos o TinyWall, muito conhecido. Nós temos o Zoalarm, que também é muito conhecido. E aí nós iremos falar agora sobre Fire-Informed Hardware. Só lembrando, gente, o Fire-Informed Hardware ele é um dispositivo físico, tá? Ele é um dispositivo físico que serve de suporte de segurança para outros aparelhos, para outros computadores. Normalmente, gente, quem procura o Fire-Informed Hardware, esse dispositivo físico, são as empresas, porque eles precisam garantir que seus dados estejam sob segurança e proteção máxima. Tá, mas isso o Fire-Informed Software já não faz? Mas, gente, normalmente nas empresas, elas possuem mais de um computador, possuem vários computadores. Então, ao invés de você instalar um Fire-Informed Software, um software de firewall em cada computador, eles preferem comprar um dispositivo físico firewall para proteger todos esses computadores já de uma vez, ao invés de ter que instalar um firewall em cada computador. E aí aqui nós temos alguns exemplos, como o WatchGuard, que é um dispositivo físico de firewall, o Huawei, outro dispositivo físico de firewall, e o Netgear, mais um firewall aí em forma de hardware. E aí, gente, nós entramos nos tipos de firewall. Nós temos o filtragem de pacotes, o firewall de aplicação e o controle de estados. Legal, primeiro nós vamos falar sobre o filtragem de pacotes. O filtragem de pacote, gente, ele realiza um controle básico de suas regras sobre o que pode e o que não pode acessar. Ou seja, basicamente, ele vai ter uma informação sobre o que pode ter acesso e o que não pode acessar. Baseado no quê? Nas informações tanto de endereço de entrada quanto nas informações de endereço de saída. Inclusive, gente, alguns são estáticos, tá? Então você vai precisar ficar mudando a configuração o tempo todo
para que ele fique bem dinâmico. Ou então você precisaria de algo um pouco mais dinâmico, que também existe na filtragem de pacote, porém você teria que se adaptar a algumas situações, e isso tornaria mais complicado, tá? Tornaria mais trabalhoso. Esse, gente, como vocês puderem observar, é um firewall um pouco mais simples. E devido ao fato de ele ser um firewall um pouco mais simples, um pouco mais básico, o controle dele, gente, na verdade, é até estranho, né, falar isso, mas o controle dele é mais difícil. Não é tão fácil, apesar de ser um firewall básico. Porém, você pode encontrar em um Windows e alguns roteadores mais simples. E ele possui um custo-benefício, né, um pouco mais baixo. O custo dele é um pouco mais baixo. Agora nós iremos falar sobre o firewall de aplicação. O firewall de aplicação, gente, se encontra dentro do firewall de rede, ou às vezes ele é até o próprio firewall de rede. Ele faz um controle muito mais aprofundado de todos os recursos que você irá precisar, conseguindo analisar todos os controles que você irá precisar fazer para dentro de uma rede interna de uma empresa até, por exemplo. Porém, para este firewall, gente, você vai precisar ter uma máquina um pouco mais potente, um pouco mais avançada. Você vai precisar ter um computador um pouco mais avançado, para que você consiga fazer o gerenciamento de todos esses recursos e informações que irão passar por essa rede. Então você vai precisar ter uma máquina, um computador bem mais avançado para que suporte toda essa passagem toda dessa quantidade imensa de informações e recursos, e aguentar esses inúmeros recursos. Você vai precisar sim de uma máquina, né, um pouco mais potente, um pouco mais avançada para que suporte tudo isso. E aí, por fim, nós falaremos agora sobre o controle de estado. O controle de estado, gente, como o próprio nome diz, ele faz a inspeção do estado, né? Ou seja, você não deixará por padrão bloqueado, mas ele irá fazer uma análise desses pacotes e, dependendo de como for, ele vai conseguir fazer esse controle de uma forma até automática, tá? Até por isso um dos motivos dele ser mais avançado. Ele faz esse controle de uma forma, às vezes, muitas vezes automática até, sendo mais maleável, conseguindo assim identificar mais facilmente onde ele pode bloquear e onde ele pode controlar. Portanto, dentre os 3 firewalls que eu acabei de citar e que eu acabei de explicar, é o mais avançado e também é o que possui um preço mais elevado dentre os 3. Porém, é o mais eficiente e é o que consegue controlar e bloquear, vamos dizer assim, na verdade, possuir o controle de um número muito maior de informações e possuir muito mais recursos. E esses foram os tipos de firewall. Bom, agora falando sobre uma dúvida que muitas pessoas têm, a diferença de varredor entre um firewall e um antivírus. Como eles impedem o tráfego de dados indesejados? Bom, nós podemos diferenciá-los em diferentes aspectos. O primeiro deles em que eu vou apontar é a infraestrutura de cada um. O antivírus, ele atua no endpoint, ou seja, no ponto de extremidade de uma rede. E, bom, o que seria o ponto de extremidade de uma rede? Bom, como nós sabemos, seriam os servidores, os computadores, os notebooks, seriam todos os dispositivos conectados a uma rede. Então o antivírus atua dentro deles. No caso do firewall, ele age na própria camada de rede, ou seja, na conexão entre os dispositivos e a fonte. Bom, e isso é como uma barreira para o tráfego de entrada para o sistema. Então, entre a rede, é assim que ele impede o tráfego de dados. Agora, falando do tráfego de dados em si, o antivírus ele realiza a busca por meio de uma detecção programada em tempo real que examina os pontos críticos do sistema. Ou seja, a partir do momento em que você programa o antivírus ou você coloca ele para fazer uma varredura, ele analisa todo o sistema em si para ver algum tipo de erro, algum tipo de risco em que algum programa apresente e examina os pontos críticos de cada aplicativo ou programa em que possa se conter esse tipo de dano.
Em contrapartida, o firewall ele realiza uma inspeção de tudo que circula entre a internet e o computador. Ou seja, todos os seus dados, todos os seus acessos entre a internet e o computador, o firewall acessa para ver se tem algum tipo de risco, e isso é feito automaticamente a partir do seu próprio computador. E com acesso ao sistema, o firewall, o computador precisa ser autorizado com os requisitos de segurança já determinados. Ou seja, o firewall já está no computador, só que ele precisa ser autorizado com os requisitos de segurança já determinados. Então, a partir do momento em que você autoriza o firewall a ele assegurar o seu computador para se evitar os riscos, assim ele já pode agir da maneira em que ele propõe. No caso do antivírus, o papel dele, como ele tira algum programa, algum software, algum aplicativo, algum tipo de dado que contenha um vírus, que contenha algo que possa causar dano a todos os servidores, a todos os dispositivos conectados à rede, ele começa por meio de uma varredura que o detecta e evita que ele se espalhe, ou seja, excluindo ou isolando esse vírus de alguma forma, isolando todo o software ou o procedimento que possa causar algum tipo de dano aos servidores da rede. Bom, molecada, bora mudar um pouco de assunto e vamos falar agora de redes de segurança sem fio. Mais especificamente, redes de segurança, protocolos de segurança do Wi-Fi, que é a rede sem fio mais utilizada no momento disparadamente. Você pode perceber que, antigamente, vários comércios, indústrias, até mesmo casas, utilizavam bastante aquela rede de internet via cabo, como apareceu aí no canto superior esquerdo da sua tela. Porém, nos dias de hoje, é muito difícil você achar algum lugar que ainda utiliza esse tipo de internet via cabo. Praticamente todos os locais implementaram ou ainda estão implementando a rede Wi-Fi no seu comércio, na sua indústria, na sua casa e tudo mais. É notório que o Wi-Fi veio muito à tona nos últimos tempos, tanto que para todo lugar que você vai, tem uma rede Wi-Fi disponível, né? Então você vai no mercado, tem Wi-Fi, você vai no pet shop, você vai na academia, você vai na padaria da esquina, vai ter ali a senha do Wi-Fi disponível para você utilizar. Lógico, né? Com aquele esquema, porque os donos de comércio não são bobo nem nada, né? Querem lucrar em cima do Wi-Fi e só vão passar a senha para os clientes que consumirem no local. Mas enfim, isso não veio muito à tona no momento. Mas foi bom ter citado a senha. Por quê? Senha, na verdade, a segurança em si é o principal problema do Wi-Fi. Por quê? Todos esses lugares que eu citei, eles oferecem uma rede Wi-Fi, só que nem sempre a conexão com a rede é segura. Grande parte dos modems roteadores possui uma configuração muito antiga, que ao serem adotados, acabam tornando a rede Wi-Fi mais vulnerável. Por isso que é de extrema importância você ter um bom e confiável padrão de segurança na sua rede Wi-Fi. E é isso que a gente vai citar e explicar agora, que são os padrões de segurança do Wi-Fi, que é esses que apareceu aí em tópicos na sua tela, o WEP, WPA, WPA2, WPA3 e o WPS. Alguns nomes aí podem parecer íntimos, mas bora aprofundar cada um deles que vocês vão entender melhor cada um, beleza? Começando pelo WEP, que foi a primeira tentativa de proteção de rede sem fio. Ela começou a ser utilizada ali no finzinho do século XX, no ano de 1999. Apesar de ser a pioneira, ela é muito utilizada ainda nos dias de hoje. Só que, o que as pessoas não sabem, as pessoas que utilizam este protocolo não sabem, que o WEP possui um algoritmo muito vulnerável. Ou seja, ele exige poucos recursos para ter acesso à rede. E por este motivo, a utilização desse tipo de segurança ela não é muito recomendável. Agora o WPA, que começou a ser utilizado em 2003, com o intuito de corrigir as falhas de segurança do WEP, que falamos anteriormente. Só que, por ainda possuir alguns requisitos do seu antecessor, ainda assim algumas falhas não conseguiram ser corrigidas. E por este fator, também não é um protocolo de segurança muito recomendável. Agora sim, o tão aguardado WPA2, que com certeza é o protocolo de segurança aí da sua rede Wi-Fi e é
o padrão de segurança mais utilizado nos dias de hoje. Para provar isso, eu trouxe aqui os prints de todos os integrantes do nosso grupo. Todos os prints do Wi-Fi dos integrantes do nosso grupo, né? Aqui está o print da minha rede, Lucas Melo. E como vocês podem ver, o protocolo de segurança da minha rede Wi-Fi é o WPA2. O do Henrique também WPA2. O do Daniel também WPA2. E por fim o do Matheus também WPA2. Ou seja, com certeza o protocolo de segurança mais utilizado nos dias de hoje. Se não é o protocolo de segurança da sua rede, deixa aí nos comentários para a gente bater um papo, que pode ser que o seu protocolo de segurança não seja muito confiável, né? Mas se for o WPA2, top, porque é o protocolo de segurança mais recomendável para ser utilizado no Wi-Fi, é o WPA2. Bora aprofundar um pouco para vocês entenderem melhor mais sobre ele. Começou a ser utilizado no ano de 2004 e passou a usar o sistema de AES. Como vocês podem ver aqui, AES. Esse sistema aqui de AES é um sistema de encriptografia bastante seguro e ele é baseado na utilização das chaves com 128 a 256 bits. Até mesmo no governo dos Estados Unidos faz-se o uso desse sistema, né? Que torna a tarefa do invasor de sistemas, do hacker, mais difícil, apesar de, mesmo que tenha uma falha no algoritmo, né, torna a atividade do hacker bem mais complicada. Top! É o protocolo de segurança mais confiável. Agora sim, por fim, o WPA3, que é o protocolo de segurança mais recente. Ele foi anunciado ali no ano de 2018 e todos os seus benefícios, todas as suas melhorias vão sanar alguns probleminhas da versão anterior do WPA2, focando na proteção da conexão do roteador com o aparelho. Entretanto, por ser uma rede de segurança bastante recente, é preciso verificar na lista de produtos certificados, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse link de listas de produtos certificados, você vai ver se o seu aparelho é compatível com essa nova versão do WPA3. E por conta desse motivo, né, de ser um protocolo bastante recente, não ser compatível com tantos, na verdade são bem poucos os aparelhos que são compatíveis com o WPA3, por conta disso ele não é muito recomendável, né, porque provavelmente o seu aparelho não vai ser compatível nos dias de hoje, né, mas futuramente com certeza vai ser aí vai ser o protocolo de segurança mais utilizado na época, né? Mas nos dias de hoje, o mais recomendável é o WPA2 que a gente falou ali anteriormente. Fechou? Agora eu vou falar um pouco sobre o WPS, qual sua funcionalidade, e logo em seguida eu já vou falar como se proteger, né? Então, basicamente, a função do WPS é permitir que qualquer dispositivo se conecte na rede Wi-Fi sem o uso de uma senha. Atualmente, existem 2 modelos de roteadores wireless com sistemas WPS, um com código PIN e outro com botão. Se você digitar o código PIN ou simplesmente apertar o botão, qualquer dispositivo dentro da área está apto para se conectar na sua rede. E por conta disso, essa funcionalidade dos roteadores é altamente insegura, já que a mesma permite que os cybercriminosos invadam a sua rede com poucos esforços. Agora vamos dar alguns métodos de proteção, algumas dicas que vão ser muito úteis, né? A primeira é sempre optar por redes protegidas com senha, já que as redes abertas são extremamente vulneráveis, pois nelas não há nenhuma barreira para impedir pessoas mal intencionadas, enquanto normalmente em uma rede com senha se faz necessário que o cybercriminoso primeiro quebre a senha, até chegar a você, que pode demorar anos dependendo da força da sua senha de rede. Também mantenha os softwares atualizados sempre que possível, não apenas os softwares de antivírus e firewall, mas também o próprio sistema operacional e suas proteções nativas. Isso vai impedir que algumas das técnicas usadas pelos criminosos sejam efetivas. Utilize sempre que possível um duplo fator de autenticação. Vários serviços como Gmail e bancos, por exemplo, possuem um duplo fator de autenticação, que basicamente cria uma senha temporária e envia para uma conta de e-mail ou app de um dispositivo confiável. Com isso, mesmo que o criminoso consiga adentrar em suas redes de serviço, não poderão realizar nenhum feito, já que a senha temporária não estará a acesso deles.
Mantenha-se alerta também e cuidado com todas as fontes não confiáveis, visto que, caso a rede que você esteja utilizando tenha sido comprometida, páginas não solicitadas podem abrir automaticamente, o endereço de páginas conhecidas pode ser diferente do que sempre estiveram, e solicitações de download de conteúdo ou atualizações podem aparecer sem motivo aparente. Em todo caso, se mantenha vigilante e não continue o acesso caso desconfie que algo de errado está acontecendo. E bom, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu, falou, até mais. Fui!